Toda a questão gira aqui em torno desta visão clara, da visão sobre nós mesmos. Enquanto não houver a clareza do autoconhecimento, as questões não resolvidas continuarão presentes. A presença destas questões são inúmeras. Nós temos a questão, por exemplo, da ansiedade e depressão. Reparem o sofrimento que isso representa. São questões que giram em torno de uma condição psicológica presente em nós, de ignorância. Enquanto ignorarmos a verdade sobre nós mesmos, a não ser que tenhamos uma clara visão sobre quem nós somos, isso requer autoconhecimento. Conhecimento de nós mesmos, ele só é real no conhecer aquilo que somos, aqui neste momento. De outra forma, o que chamamos de conhecimento de nós mesmos é uma ilusão. Quando você se descreve como alguém para o outro ou para si mesmo, você está fazendo uso de pensamentos adquiridos, conhecidos, pensamentos presentes em você, em razão de um fundo de memória, de lembranças, de recordações. Mas precisamos ter a verdade sobre isso. E a verdade sobre isso é que isso consiste apenas de memórias, de imagens que o pensamento tem, de imagens que o pensamento construiu. É como quando você vai para um determinado lugar e tira muitas fotos. Você pode depois juntar essas fotos e fazer um álbum. Eu lhe pergunto, como foi lá? Você gostou do lugar? Aí você diz, olha, eu vou lhe apresentar. Quando eu lhe pergunto como foi, você diz, eu vou lhe apresentar o lugar. Vou lhe mostrar como é. E você abre o álbum de fotos e me mostra as diversas fotos que você tem daquele lugar. E você começa a me dizer o que cada uma daquelas fotos significa. É como se você esperasse que eu pudesse me sentir ali, naquele determinado lugar, apenas olhando para aquela específica foto. A nossa visão de mundo, a nossa visão sobre nós mesmos, a nossa visão sobre Deus, sobre a vida. É assim? Nós temos representações mentais, quadros, imagens, que são lembranças muito particulares, pessoais, de um experimentador. E nós estamos apresentando isso como sendo a realidade. Isso não é a realidade. Isso é a particular experiência subjetiva do experimentador. Então, sem qualquer exagero, é exatamente assim que estamos fazendo. Na relação com o outro, na relação com a vida, na relação com nós mesmos. Há uma completa desfiguração da realidade, porque o que impera é a subjetividade psicológica. Quando você pede a descrição do ego,
Não é necessário qualquer descrição do ego. Basta você olhar para dentro de si mesmo. E tudo que você terá são quadros, representações mentais de um lugar, ou seja, de um mundo que só existe dentro da sua cabeça. E você fala desse mundo com muita certeza, com muita convicção, como se ele de fato fosse real. Você está lidando com uma imaginação, com uma sugestão de ideias, de memórias, de lembranças. Então, notem que nunca é demais investigarmos a verdade sobre o pensamento. Porque é o pensamento o elemento que sustenta isso. Essas fotos, neste álbum, neste mundo psicológico do eu, é a presença do pensamento. É o pensamento o elemento fundamental, a matéria-prima de tudo isso. Assim, nós estamos vivendo em um mundo subjetivo, em um mundo psicológico. Quando temos colocado aqui para você sobre a questão da consciência, dizendo de uma forma clara que aquilo que nós chamamos de consciência individual é apenas uma projeção do pensamento, é por isso. O que você chama de consciência é a presença do eu, é a presença do ego. O ego, o eu, é esse álbum de fotos. Todo o conhecimento que você tem adquirido ao longo da vida. Todas as, entre aspas, fotografias é hoje parte de um fundo psicológico, de condicionamento mental, de consciência egóica, de sugestão de pessoa presente, de mundo presente, do outro presente. Pura subjetividade, pura ego-identidade. Então, quando você vem e coloca questões como ansiedade e depressão, como medo, angústia, a dor da solidão, a necessidade do amor, a necessidade da paz, a necessidade da felicidade. Veja, você está fazendo uso de expressões a partir de uma visão muito peculiar, muito particular de mundo que você tem. Não é real essa projeção. Ela não lida com a realidade, ela lida com a imaginação. Então a palavra amor, liberdade, felicidade, palavras como ansiedade, depressão, medo, a dor da solidão, nós nunca entramos num contato direto com a própria coisa, com a própria sensação, a emoção, o sentimento, sem o nome. Não precisamos nomear. Na verdade, nomeamos para contar, para explicar, para pintar um quadro, para apresentar uma ideia. Não estamos lidando com a realidade quando estamos lidando com a palavra. Como aqui no exemplo, a foto de um lugar não é o lugar. Você não pode estar lá. Saber o que é estar lá. Não existe esse lá. O que temos presente aqui é uma representação do pensamento.
Essa é a fotografia, essa é a imagem. Ela não lida com a realidade, ela lida com uma representação, com um símbolo. O ponto é que, psicologicamente, a nossa vida é uma vida de símbolos, de imagens, de representações do pensamento. Essa é a singularidade do eu, do ego. Uma ficção, uma imaginação. É por isso que quando usamos expressões minha vida, do que de fato estamos falando? Estamos nos referindo a um álbum de fotos que não só o outro não sabe o que isso significa, nem nós mesmos sabemos. Nós não sabemos quem somos e esperamos que o outro nos compreenda. Quando você está com um problema com pessoas, o seu problema com ele ou ela é o particular problema da imagem que você tem sobre quem você é, sobre quem você deseja ser, sobre quem você espera que o outro veja, aceite, reconheça e goste. Portanto, é um fato muito básico esse, e bastante simples, de que a mente em nós é neurótica, é desorientada, é perturbada. Ela está em uma estrutura de sofrimento, de conflito, contradição. Será possível romper com isso? Isso requer a presença do aprender sobre nós mesmos. Isso requer o aprender sobre o autoconhecimento. É quando você se conhece. Não é quando você tem um conhecimento de si mesmo. Conhecimento de si mesmo você já tem. Repare o resultado disso. Para onde quer que você vá, você carrega você. Ou seja, esse álbum de fotografias. Isso não é a realidade da vida. Isso não é a verdade do seu ser. É só a verdade sobre você. Que o pensamento estabeleceu. Que a mente construiu. Que essa desordem psicológica está estabelecendo. Aprender sobre nós mesmos é aprender o que é o sentir, o que é o pensar, o que é o agir, o que é ser. Por exemplo, ser para nós é alcançar algo. Eu não tenho, mas eu terei. Eu não sou, mas eu serei. Isso é a projeção do pensamento. Qual é a realidade de ser? Aquilo que está aqui e agora. Por que não entramos num direto contato com isso? Nós estamos sempre negando aquilo que está aqui, pelo que deveria estar aqui. Quando você está com raiva, você quer se livrar da raiva. Ou atacando quem lhe enraiveceu, atingindo, ferindo ele ou ela. A intenção é se livrar da raiva. O impulso da raiva, a emoção da raiva, é para sair do estado da raiva, para se livrar da raiva. Então, é um impulso violento, agressivo, vingativo,
carregado de medo, há muita dor e sofrimento. E o primeiro impulso é não olhar para isso, é de fazer algo contra isso. É assim que o pensamento em nós, no modelo psicológico de ser alguém, está operando, está funcionando. Nós não entramos num contato direto com a emoção, com a sensação. Como colocamos agora há pouco, a primeira coisa é nomear, para explicar, para justificar, para atacar, para se autodefender. Nós não sabemos o que é aprender sobre nós mesmos. Esse aprender requer um olhar para aquilo que aqui está presente, sem a ideia de vir a ser, porque isso é o que é. No entanto, o nosso condicionamento, a nossa forma de atuação psicológica é de resistir à dor, é de lutar contra aquilo que nos causa dor, desconforto ou sofrimento. A nossa inclinação é de se apropriar, agarrar ou tomar posse do prazer, ou seja, daquilo que aqui está se revelando como satisfação, como preenchimento, como prazer. Nós não sabemos apenas olhar, perceber, tomar ciência. Não sabemos apenas constatar a foto, a imagem. Nós nos colocamos de novo naquela situação, de novo dentro daquela posição psicológica. É o que estamos fazendo constantemente. E nós fazemos isso porque há uma separação entre o estado que está aqui presente e esse eu, que não gosta disso ou que gosta. O que é o aprender sobre nós mesmos? É o observar, o perceber, o ficar ciente daquilo que aqui está presente, permitindo que isso que está aqui presente se revele por completo e se dissolva. Não precisamos colocar uma identidade nisso. Isso que está se revelando aqui é algo presente que precisa se concluir, que precisa terminar, que precisa desaparecer. Assim é a presença do medo, da ansiedade, da depressão, da raiva, do ciúme, da inveja. Nós não precisamos dar esses nomes para aquilo que aqui está presente. Para que isso se dissolva, tudo que se faz necessário é olhar, é perceber, é constatar. Então nos colocamos agora e aqui diante da revelação da meditação. A presença do autoconhecimento é a percepção das reações surgindo. O não interferir com o que surge, o olhar para aquilo que é, sem qualquer envolvimento, é a presença da meditação. Então, a meditação, o que é? A meditação é a constatação do momento presente. E quando é que nos envolvemos com o momento presente? Quando colocamos o passado. Quando é que nós não nos envolvemos?
com o momento presente. Quando o sentido do eu não aparece. E quando ele não aparece, a presença da atenção para este momento presente é a ciência da meditação. Não há o meditador, não há o pensador, não há o experimentador, não há o eu. Portanto, a meditação é agora, aqui, a cada momento, no falar, no gesticular, no escutar alguém falando, no olhar para ele ou ela. Aqui está presente uma qualidade de ser que não carrega mais o vir a ser, ou alcançar, ou se livrar. É simplesmente ser. É a ciência do momento. É a verdade deste instante se revelando. É quando temos, neste encontro, nesta revelação, presença da verdade divina. Então, como encontrar Deus? A resposta direta é: tome ciência. Apenas tome ciência do momento presente e algo se revela fora da pessoa, fora do eu, fora do ego. Você não pode ir para o futuro e lá ter um encontro. Você não pode projetar uma ideia e acreditar que aquela ideia seja a realidade divina, a verdade de Deus. Esse é o jogo do pensamento. Esse é um movimento interno de condicionamento psicológico e, portanto, de ignorância. Tudo que se faz necessário aqui já está presente, disponível agora. É a arte de olhar para o momento, sem o passado. Então você, de uma forma vivencial ou de uma forma prática, a meditação na prática consiste neste momento se revelando, tendo toda a liberdade de se revelar, sem qualquer interferência da sua parte. Então, o sentido do eu, do ego, da pessoa, é anulado. Deixou de ser validado, deixou de ter importância, porque o conhecimento, a opinião, o julgamento, o aceitar, o rejeitar, as escolhas perderam a importância. Observe que o sentido do ego vive nessas coisas. Nós estamos constantemente sustentando o passado em razão das opiniões que temos, das conclusões que trazemos. Nós amamos prevalecer, discutindo, reclamando, fazendo nossas ideias prevalecerem, nossas opiniões precisam ser aceitas. E quando elas não são, nós fazemos de tudo para vencer. O ego, ele nunca se dá por vencido. Ele precisa vencer. Mesmo quando ele percebe que foi vencido, ele lamenta, se queixa, reclama, rejeita e sofre. Ele precisa prevalecer, nem que seja sofrendo.
Então, é muito comum o sentimento de ser injustiçado, rejeitado, não compreendido, não amado. Há muitas formas de expressão deste centro egóico, deste movimento do eu, deste movimento do passado. O encontro com a realidade da vida, o encontro com a verdade de Deus, consiste na ciência de ser. Aquilo que aqui está presente se revelando, sem a ideia de vir a ser, sem a necessidade de se tornar, de moldar, modificar ou fazer qualquer coisa. Então, quando aprendemos a olhar para este momento presente, ele se completa. É quando temos o fim para a raiva, para o medo, para a ansiedade, a depressão. Então temos o fim para a tristeza, para a frustração, para a decepção. Você, em sua natureza essencial, é a verdade desta revelação. É este encontro com a vida. É esta ciência de Deus. Não há em você, em sua natureza verdadeira, naquilo que você é, em seu ser, outra coisa a não ser amor, felicidade, paz, liberdade. Porque a única realidade na vida é a realidade divina, é a realidade de Deus. Não existe esse você e a vida, esse você e Deus. Então, por que continuar no velho movimento do ego, no velho movimento da pessoa, vivendo quadros de sofrimento psicológicos, de sofrimentos psíquicos? Por que manter esta assim chamada vida egocêntrica? Se o contato com a realidade deste momento é o fim para o passado. Por que manter a ideia do futuro para o eu? Por que sustentar o passado para sustentar isso? Se a vida aqui e agora é bem-aventurança, é felicidade, é amor. Portanto, nossa ênfase aqui consiste neste aprender sobre nós mesmos, neste florescer desse natural estado de ser, que é a própria verdade da meditação. Então, um cérebro novo, uma mente livre, um coração pleno, onde não há insatisfação, onde não há incompletude, onde o amor está presente. É o que nós estamos juntos aqui trabalhando com você. Nós temos encontros nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo, aprofundando isso. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para esses encontros online nos finais de semana. E além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros.
Portanto, se isso lhe toca, de alguma forma, aqui está o convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Notem como é interessante isso. Quando as pessoas dizem assim, eu amo meditar, o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que elas não conhecem o que é meditação. Porque a presença do meditador é a ausência da real meditação.